cumprimentar o nosso entrevistado, deputado professor Israel, a nossa equipe de assessoria de comunicação da Manada 7 e todos que nos acompanham nas redes sociais. O nosso assunto de hoje é a reforma administrativa. Como eu já disse, o nosso entrevistado é o deputado professor Israel Batista, que é cientista político, professor, palestrante, coach, foi deputado distrital por 2 mandatos e atualmente é deputado federal pelo DF, filiado ao Partido Verde. Ele tem como principal bandeira gerar oportunidades por meio da educação, né? Por essa luta já fez muita coisa, né? Mais de 10 mil jovens qualificados profissionalmente, 3.500 estudantes em universidades públicas no DF, mais de 1.000 realizaram intercâmbio internacional, entre outras ações que geraram oportunidades, né, para quem precisa. A Câmara de Deputados ele tem se destacado pelo trabalho realizado, em particular no que diz com a defesa do serviço público, sendo o coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público. Bem, o que eu quero dizer é que, na verdade, é uma honra para nós, né, a sua participação nessa entrevista, em especial levando em consideração que o nosso escritório trabalha majoritariamente para servidores públicos federais, estaduais e municipais em diversos estados do país, servidores esses que estão muito preocupados, né, e ansiosos com os rumos do governo Bolsonaro, em especial no que diz com a reforma administrativa. Né? Bem, inicialmente, eu queria fazer o seguinte questionamento, né? No seu entendimento, o que o governo Bolsonaro pretende, na verdade, com esta reforma administrativa? Qual é a ideia dele? Onde ele quer chegar com isso? Bem, primeiro eu quero agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês e eu quero colocar a Frente Parlamentar Mista à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem de uma interlocução com o Congresso Nacional. O governo do presidente Bolsonaro, ele faz um diagnóstico talvez acertado sobre alguns problemas que nós precisamos resolver no país, mas ele, sem dúvida, apresenta soluções equivocadas, ou seja, ele identifica algumas enfermidades, mas não oferece o medicamento correto. Na nossa avaliação, a intenção do governo Bolsonaro, ao propor a reforma administrativa, é meramente fiscal. É uma intenção de economizar recursos, cortar gastos, liberar recursos para outros setores com os quais o seu governo tem compromisso. Então, a reforma administrativa ela não tem por intenção melhorar a oferta de serviço público no Brasil. Ela tem por intenção rediscutir as funções e as obrigações do Estado brasileiro perante a sociedade. O governo Bolsonaro é um governo que, na essência, discorda das orientações da Constituição Brasileira de 88. A Constituição de 88 não é uma Constituição imparcial. Ela é uma Constituição que aponta o rumo que ela quer para o Brasil. A Constituição de 88 determinou que o Brasil se providenciasse como um estado de bem-estar social. E é por isso que, desde então, a quantidade de servidores públicos, especialmente nos municípios, aumentou, porque a Constituição definiu que a educação, a saúde, a assistência social são direitos do cidadão brasileiro. É importante dizer com clareza, doutor Wagner, o governo Bolsonaro discorda da orientação constitucional feita em 1988. Então, a intenção é meramente fiscalista, nós não concordamos com essa intenção, nós entendemos que o mero corte de investimentos pode significar o que a gente chama popularmente de economia burra, quando você acha que está economizando, mas, na verdade, você está jogando enorme prejuízo para o futuro do Brasil. É isso que o governo está fazendo. Muito bem. E como é que tem sido o seu trabalho, não só o seu trabalho, mas o trabalho da Frente Parlamentar que o senhor coordena? Como tem sido feito esse trabalho, né, no que diz respeito a essa PEC da reforma administrativa?
Bem, primeira coisa que nós fizemos foi avaliar o texto da reforma enviada. A PEC 32 é uma alteração profunda que muda 27 trechos constitucionais, introduz 87 novos trechos, acrescenta 4 artigos inteiros, o que é excessivo e contraditório para o discurso liberal que o governo apresenta, né? A PEC também vem embasada em um profundo preconceito contra o serviço público, um preconceito muito ideológico, né? E a PEC causa uma grande confusão jurídica ao trocar a segurança do regime jurídico único por 5 novos regimes jurídicos. É importante lembrar que os regimes jurídicos já existiram em maior número no Brasil, mas isso gerava uma grande confusão no país. E o regime jurídico único veio para corrigir essa confusão. E agora a PEC traz de volta essa instabilidade jurídica para o nosso serviço público brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. Depois nós analisamos que o ataque à estabilidade feito pelo governo é muito grave, porque ele é um fator determinante da Constituição de 88 para combater o patrimonialismo, o apadrinhamento político. Então, o primeiro trabalho da frente foi fazer os estudos técnicos sobre a PEC 32. Depois, a frente organizou as suas hordas, organizou o seu batalhão, né? Então, nós temos aí 2 vice-presidentes no Senado, né? Porque nós entendemos que não adianta fazer discussões na Câmara se nós não tivermos alinhados no Senado. Então, temos como vice-presidentes o senador Randolfo Rodrigues e o senador Everton Rocha, né? São 2 senadores que ocupam a vice-presidência. Temos ainda a Secretaria-Geral com o deputado André Figueiredo, temos ainda as coordenações que hoje estão com o Marcelo Freixo e com o deputado Paulo Teixeira. Então, essa organização da articulação da frente é o que está sendo feito agora. Essa articulação ela já dá muitos resultados desde o início. Por exemplo, primeira coisa que nós conversamos foi para que o presidente da Câmara não aceitasse uma proposta que atingisse os atuais servidores, né? Na semana passada, a frente da reforma administrativa, que é a nossa contraparte, é a frente liderada pelo deputado Tiago Mitrô, apresentou uma proposta de inclusão dos atuais servidores na reforma. O presidente Rodrigo Maia, então, cumpriu o acordo feito conosco, né? E afirmou que, da parte dele, essa proposta não teria apoio. Nós também pedimos ao presidente que evitasse discutir a reforma administrativa nesse momento de pandemia e nesse momento de eleições municipais, porque nós queremos que o debate seja amplo, público e restrito, e que os servidores também possam participar, né? Então, ele jogou a discussão mais profunda, as votações, para o ano que vem, e não temos motivos para imaginar que ele não vai cumprir um acordo conosco, né? Então, segunda atuação da frente é a atuação de articulação. Nossa intenção, obviamente, é derrubar essa reforma administrativa, mas nós sabemos que o governo também faz as suas próprias articulações. E, por isso, estamos trabalhando com 2 estratégias. A primeira é derrubar e a segunda é diminuir os impactos negativos do texto apresentado na PEC 32. Então, esses são os 2 primeiros pontos do trabalho da frente. E agora também nós temos um terceiro ponto de atuação, que é a atuação jurídica, doutor Wagner. Nós estamos atentos a tudo. Por exemplo, a não apresentação de uma exposição orçamentária adequada, né? De uma demonstração de impacto financeiro, está sendo questionada pela frente parlamentar, né? E se nós não obtivermos resposta, nós vamos fazer todo o acionamento jurídico necessário
temos partidos engajados com o trabalho que podem, por exemplo, nos ajudar com ações diretas de inconstitucionalidade, porque eles são capazes de entrar com essas ações, não é? Eles têm autoridade para isso, mandados de segurança e assim por diante. Então, a frente tem essas 3 atuações, né? Estudos, articulação política e, claro, ações judiciais. Quero dar meus parabéns, né, por essa atuação tão ampla e qualificada, né, evidentemente para o senhor em particular, mas para todos os integrantes da frente, né, deputados e senadores que estão contribuindo com essa luta. Né? Mas, deputado, a Frente Parlamentar Mista, né, ela enviou uma carta para os 513 parlamentares, né, com os pontos sensíveis da reforma administrativa que não poderiam seguir adiante. O que o senhor poderia nos dizer sobre o conteúdo dessas correspondências, sobre o efeito disso perante seus pares, se já é sentido isso ou não, a receptividade, né? Como é que está essa questão? Bem, na verdade, a frente fez um trabalho de articulação com os grandes cursinhos preparatórios para concurso do país. Dentre esses grandes cursinhos, nós temos o GRAN Online, que é um dos maiores do país, não sei se o senhor conhece, é realmente uma empresa robusta, muito grande, essas empresas têm acesso a milhões de pessoas que lutam para passar no concurso público e compor, né, compor a força de trabalho do Estado brasileiro. E o GRAN Online, que é um dos maiores do país, elaborou uma carta feita, assinada pelo presidente da instituição, Gabriel Grangeiro, professor, e elaborada por vários professores de direito constitucional, direito administrativo, que são os melhores do país, né? E nós temos um acordo com o GRAN Online de apoiá-los na distribuição dessa carta. Então, eles produziram a carta, me entregaram a carta em primeira mão, e a frente está ajudando nessa distribuição, e eles estão nos ajudando a fazer a mobilização popular. Né? Por quê? Porque uma reforma como essa precisa de mobilização. Eu tenho cobrado muito dos servidores que se mobilizem, que se manifestem. Nós vivemos na era das redes sociais, a gente precisa saber escrever bons textos, argumentar. Por isso a frente tem esse papel de oferecer estudos, porque nós entendemos que tanto os estudantes para concurso quanto os concursados são cidadãos de alta capacidade argumentativa. Você sabe como é difícil, doutor Wagner, passar numa redação de concurso. Então, nós precisamos aproveitar essas pessoas para levar o debate ao público, né? Então, o professor Gabriel Grangeiro, presidente do GRAN Online, atendeu ao nosso chamado, mobilizou o Brasil inteiro, né? E nós estamos ajudando ele a entregar as cartas, e depois nossos vice-presidentes vão fazer a entrega das cartas aos senadores. Então, essa é a ideia. Por quê? Porque uma frente parlamentar que fica encastelada no Congresso não funciona. O encastelamento é o pior caminho. Nós precisamos que o debate esteja nas ruas, esteja no Facebook, no Twitter, no Instagram, e tanto estudantes como servidores públicos têm alta qualificação para debater com deputados e senadores. O que a gente está tentando evitar, doutor Wagner, é aquela linguagem inadequada das redes sociais, em que você xinga o seu oponente ao invés de discutir argumentos, né? O serviço público brasileiro é de altíssima qualidade, os servidores passam por concursos muito difíceis, e eu tenho certeza que esse debate vai ser diferente. Porque nós temos professores, gestores, magistrados, todos prontos para entrar nas redes, debater com os deputados. Então, essa carta é parte da nossa estratégia de articulação fora do Congresso Nacional, né? Que também tem como um dos seus elementos a articulação com a imprensa. Nós decidimos que nós vamos furar o bloqueio da grande imprensa, estamos falando com os grandes veículos. Toda vez que os grandes veículos dão voz a alguém que defende a reforma administrativa, nós cobramos que nós queremos ter voz também, porque
a imprensa é um veículo democrático. Ela não pode se posicionar, assumir um lado e simplesmente não dar voz à divergência, porque senão a nossa democracia estará em risco. Então, por isso, nós agradecemos muito a participação do Grão Online na elaboração dessa carta, na divulgação da carta para mais de 1 milhão de pessoas, e estamos contribuindo para que haja a divulgação agora dentro do Congresso, que é o que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Então, excelente menção essa carta. Eu só queria colocar, antes de passar para o próximo ponto, algumas questões que essa carta trouxe e que eu acho que ninguém parou para pensar e que nós estamos provocando isso, né? Olha só, doutor Wagner, imagine que o governo está propondo 2 categorias de servidores. Apesar dele falar de 5 regimes, na verdade o que você vai ter é servidor estável e servidor não estável, né? E o governo ainda pede para que a gente dê um tiro no escuro, porque ele não está discutindo quem vão ser os servidores estáveis e quem não vai ser. Isso enseja alguns debates que eu gostaria de colocar para o senhor. Primeiro ponto, doutor Wagner, nós vamos ter aí ocupantes de cargos públicos que têm acesso a informações sensíveis, informações de interesse público, informações sigilosas, né? Que vão ter um vínculo precário com o Estado, né? A quantidade de dados nas mãos de um agente administrativo da Polícia Federal é muito considerável. Mas será que esse agente vai ter estabilidade? Né? Esse agente administrativo vai ter a mesma estabilidade que o delegado tem? Nós vamos ter uma equipe disfuncional, doutor Wagner, com uma parte estável e outra parte não. É como se o governo criasse no serviço público um elo fraco, suscetível às pressões políticas. E isso a gente não pode aceitar. Quantos dados tem em mãos o analista fazendário para auxiliar a fiscalização, né? Como é que nós vamos ter isenção na condução de licitações, na gestão de contratos administrativos, se os servidores não tiverem a prerrogativa da estabilidade para contestar eventuais arbitrariedades, doutor Wagner? Nós estamos preocupados com isso, né? Para piorar tudo, se o senhor me permite, eu quero colocar mais um ponto que a carta trouxe com muita clareza, sabe? E por isso nós apoiamos a elaboração dessa carta pelo Grão Online. Há um risco concreto de que grupos de servidores mais bem organizados consigam receber a nomenclatura de carreira típica de Estado e outros servidores que precisam muito dessa nomenclatura não têm organização suficiente para aproveitar a janela de oportunidades. O senhor que conhece de serviço público sabe que mesmo com o regime jurídico único, ainda há certas rivalidades entre categorias de servidores. O senhor sabe disso. Essas rivalidades vão ser potencializadas. Nós vamos ter um desequilíbrio de forças, nós vamos abrir uma brecha para um lobby indesejável no Congresso Nacional, né? E esse debate não tem nada a ver com os interesses da sociedade brasileira. Os servidores precisam conservar a estabilidade. As carreiras típicas de Estado precisam dessa estabilidade, mas os seus auxiliares, os técnicos, os analistas também. Claro que nós não estamos falando para a gente voltar para um momento em que você tinha um jardineiro estável, né? Em que você tinha um trabalhador de limpeza estável. Não é disso que estamos falando, né? Mas nós estamos dizendo que para cada servidor de carreira típica de Estado existe um auxiliar com responsabilidades muito grandes, que precisa ter estabilidade também. Então, nós entendemos que algumas profissões já não têm mais essa estabilidade. A maioria dos serviços de manutenção, por exemplo, já são terceirizados. Nós não somos contra isso, mas nós não achamos que um agente administrativo da Polícia Federal possa perder a estabilidade, por exemplo. Nós não achamos que um professor ou médico possa perder a estabilidade, por exemplo. E essa reforma tem por principal vítima
as carreiras da assistência social, da educação e da saúde. Ou seja, assistentes, enfermeiros, médicos e professores. Eles serão bastante prejudicados. Quanto a isso, se me permite, deputado, eu queria fazer uma consideração, que é a seguinte: na verdade, o senhor acabou, no final, mencionando uma série de carreiras, né, que é a maior parte, inclusive, dos servidores públicos, que são os ligados à saúde, à educação, que não tem esta relação, digamos assim, de complementariedade com as carreiras típicas de Estado, mas Sim. que tem atividades absolutamente essenciais, né? Por exemplo, me parece que todo serviço público, na verdade, precisa ter a estabilidade, né, na medida em que a sua atividade ela tem uma importância muito grande. Vamos pensar hoje na área da educação, né? Nós temos professores e servidores da educação, né, nas nossas universidades, institutos, e o que acontece? Nós temos uma tentativa do governo de direcionar politicamente essas instituições, né, naquela linha daquele movimento Escola Sem Partido, ou seja, de querer dar uma direção política para isso. Inclusive, no caso das universidades, essa iniciativa ela é evidente, ela está acontecendo com a nomeação de reitores que não são aqueles escolhidos pela comunidade universitária, mas que são aqueles mais identificados com o ideário, né, arbitrário, né, para não dizer fascista, desse governo, né? Então, assim, me parece que essa estabilidade ela é uma necessidade, por exemplo, para todo servidor da área da educação, em função da própria liberdade dele de ensinar. Né? Vai ser uma necessidade para o servidor da Fiocruz, digamos, que é da área da saúde, para ele poder dar uma opinião sobre a questão do Covid-19 sem correr o risco de ser demitido, né? E essas atividades, elas não são complementares de atividades consideradas típicas de Estado. Então, a única consideração é nesse sentido, né? Me parece que o problema é mais amplo, há uma necessidade de que seja garantido em relação às atividades, digamos assim, que hoje estão, na qual são nomeados servidores públicos para ocupação de cargos públicos, né? A estabilidade é essencial para o serviço público. Nós não estamos sendo preciosistas ao defender que um professor tenha estabilidade. Imagine se essa PEC já estivesse valendo desde 2019, doutor Wagner. Não sobraria pedra sobre pedra nas universidades depois da violenta guerra imposta pelo ex-ministro Abraham Weintraub da Educação. Não haveria, né? A liberdade de cátedra estaria completamente ameaçada. Imagine, doutor Wagner, se essa PEC estivesse válida, o que seria do INPE, um instituto mundialmente respeitado, o cientista que apontou, né, as queimadas no Pantanal, um cientista com pós-doutorado no exterior, um dos cientistas mais respeitados pela comunidade acadêmica brasileira, foi chamado de comunista pelo vice-presidente da República. E ele só pôde dar aquela resposta ao vice-presidente, que para mim ele é um herói, né? Porque ele tinha estabilidade. E quando o vice-presidente disse que ele queria prejudicar o governo, ele pôde responder: não, a ciência não quer prejudicar ninguém, a ciência é muito dada aos fatos. E se o senhor é um general 5 estrelas, saiba que na ciência, quem tem 5 estrelas sou eu, e o senhor me respeite. Se essa PEC tivesse valendo, ele tinha perdido a cabeça, né? Nós entramos agora com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que permite ao presidente nomear um dos 3 reitores, um dos 3 vencedores da lista tríplice nas eleições universitárias que elegem os reitores. Porque nós entendemos que a Constituição garantiu a autonomia universitária e a lei que permite a lista tríplice vai de encontro à determinação constitucional da autonomia universitária. Então, nós já está em julgamento, estamos ganhando de 4-2 nesse momento, vamos aguardar, não vamos comemorar antes. Mas nós vivemos num país em que as garantias mais essenciais estão sendo judicializadas, porque eu não queria judicializar, doutor Wagner.
Eu acho que a gente tem que ter mais maturidade, né? O Congresso, o Executivo tem que discutir em termos mais civilizados, né? Mas não tem jeito. São más intenções. O senhor imagina se a PEC estivesse valendo, a autoridade para o presidente extinguir órgãos, autarquias, fundações, se essa autoridade já estivesse valendo, para ele poder fazer essa extinção por decreto, nós não teríamos mais a Fundação Palmares. Não teríamos. O Brasil teria toda a estrutura de combate ao racismo desmontada. Hoje eles estão desmontando por meio das indicações que eles fazem. Né? O presidente da Fundação Palmares, os membros que comandam a fundação, mas a estrutura permanece ali. Quando vier um novo governo, ele vai pegar uma estrutura que está pronta e vai poder dar um rumo melhor para ela. Essa reforma visa desossar o Estado brasileiro, deixá-lo como um corpo disforme, um saco vazio. É isso que essa reforma pretende. E por isso nós estamos tão preocupados. A gente tem trabalhado diuturnamente, tem conversado com os deputados e senadores, tem tentado atrair deputados de partidos de centro para apoiarem essa causa, né? Mas eu percebo que se não houver uma mobilização dos servidores públicos logo após as eleições municipais, nós vamos ter um atropelamento, uma votação rápida e nós vamos ter o risco sério de que, percebendo a falta de mobilização, o Congresso apresente uma emenda que inclua os atuais servidores nessa reforma. Então, é muito importante a gente ficar atento, ficar alerta, como dizem os franceses, en garde. Um outro aspecto que eu queria que o senhor comentasse é a respeito do mandado de segurança, né, no STJ, que a frente parlamentar ingressou, né, para discutir a questão, do fato, na verdade, é a medida judicial que diz respeito ao fato de não terem sido apresentados, né, os documentos que embasaram a PEC 32, né, mandado de segurança contra o ministro da Economia, né, e o coordenador-geral de Arquitetura de Carreiras do mesmo ministério. Como é que está essa situação dessa iniciativa? Bem, nós estamos com o mandado de segurança, estamos aperfeiçoando o mandado, estamos acrescentando peças a ele, né, porque nós entendemos que uma reforma desse porte, que altera mais de 25 trechos constitucionais, acrescenta 4 artigos à Constituição, não pode ser debatida sem clareza sobre os dados utilizados pelo governo. Mas eu quero adiantar aqui que esse não será o único instrumento jurídico que nós vamos usar, porque nós também estamos terminando o estudo sobre o relatório orçamentário. Para nós, o relatório orçamentário não é suficiente, doutor Wagner. O governo não apresentou a demonstração de impactos financeiros da PEC 32. Então, nós sabemos, o senhor sabe mais que eu, que desde a emenda do teto constitucional, a obrigatoriedade de se apresentar a análise de impacto orçamentário foi constitucionalizada. Antes, era uma lei comum, né? Agora não. Desde a PEC do teto, está na Constituição que esse tipo de proposta deve vir municiada de um relatório sério de impacto orçamentário. Então, nós vamos usar isso. Já estou te adiantando aqui em primeiríssima mão, porque a reunião acabou agora há pouco, né? Porque os dados não foram expostos, não há um relatório, né? Então, nós vamos providenciar pareceres, vamos chamar grandes juristas e vamos acionar o Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto para que eles se pronunciem, porque nós estamos debruçados sobre uma PEC extremamente agressiva, que tenta modificar os parâmetros constitucionais, os rumos determinados pela Constituição para o país, né? Mas estamos discutindo às cegas,
porque nós não sabemos exatamente o que os embasa, né? Que estudos os embasam. Então, por isso, não vamos ficar só nesse mandado de segurança sobre os dados, não. Nós vamos avançar. E quanto a isso, assim, é uma coisa impressionante, né? Que o Estado, que o governo proponha alterações desta envergadura sem permitir acesso aos elementos que levaram a esta conclusão, né? Aos documentos que levaram a essa conclusão, ou então o impacto orçamentário, inclusive, né? Então, é uma coisa impressionante, digamos assim, a tentativa de manipulação, né, das informações através da não disponibilização delas, né? Me parece que é isso. Doutor Wagner, desculpa te interromper, mas eu preciso falar isso. É um modus operandi do governo, porque quando a nossa frente teve de passar pela reforma previdenciária, foi a mesma coisa. Ou seja, um desapreço pelo regime democrático, né? Um desapreço pela transparência nos debates. Eu acredito que numa democracia as nossas causas podem ser vitoriosas ou não. Isso faz parte do jogo democrático, né? Mas as regras do jogo precisam ser claras e é preciso haver paridade de armas, né? Paridade de armas. Ora, eu não posso simplesmente atender a fazer uma análise de uma PEC dessa magnitude, que depois virá seguida de uma série de projetos de leis complementares, né? Sem acesso a esses dados. Então, nós precisamos pressionar sobre isso. Eu pediria ao senhor que levasse essa mensagem aos servidores que o seu escritório representa, né, para que a gente fique alerta. Não vamos discutir um assunto dessa magnitude em meio a uma pandemia, né, quando nós temos aí uma obscuridade dos dados que lastrearam a proposta do governo. Muito bem. Bem, mas nós vamos nos encaminhando, né, para finalizar, assim, acho que a sua manifestação, né, nos diversos questionamentos, ela foi muito mais ampla até do que o questionamento propriamente dito. Então, se abrangeu um universo muito expressivo de informações, né, que nós realmente achamos extremamente essenciais. Eu quero, primeiro, parabenizar o senhor, em particular, e todos os professores que estão nos assistindo, né, pelo Dia do Professor. Essa entrevista está sendo feita hoje, no dia 15, né, embora vá ser disponibilizado posteriormente, e dizer que essa atividade é absolutamente essencial, né, para a formação da cidadania, né, para a formação do nosso país, para a formação de um futuro para todos nós, né. Sem sombra de dúvidas, a atividade docente, ela nos acompanha desde o nascimento, né? Desde os nossos pais nos ensinando a falar e a caminhar, entendeu? E nós passamos a vida ensinando e aprendendo. E a profissão de professor tem essa particularidade, digamos assim, de transformar em atividade profissional uma questão que é constante na vida e fazer isso de uma forma qualificada, especializada, né? De uma forma que ajude substancialmente na construção da cidadania. Então, deixar esse registro. Em segundo lugar, eu queria lhe passar a palavra para as suas considerações finais, né, antes de nós encerrarmos. Bem, eu quero agradecer pelo convite, quero estender aqui a minha felicitação também a outros membros da Frente Parlamentar que são professores, senador Randolfo Rodrigues, né, e o deputado Paulo Teixeira, também professores, hoje receberam muitas felicitações. E quero dizer que a frente está à disposição. Nós temos as nossas redes sociais, tá? Primeiro, as minhas redes, vocês conseguem todas as informações que vocês precisarem, é @profisrael, né? Twitter, Instagram, Facebook é @profisrael. E aí nós temos as redes da frente, né? Frente Servir Brasil são as nossas redes na internet, Frente Servir Brasil. E aí nós temos também um número de WhatsApp para que todos os servidores que tenham dúvida, que estejam passando por um debate na rede social, que estejam passando por um debate em família, né, e precisem de alguma informação,
possam nos procurar. Vocês podem usar esse WhatsApp, que eu acho que é importante. Às vezes, o servidor está no meio de um debate, precisa de um dado, a gente não quer o servidor fazendo argumentações chulas, né? Nós queremos demonstrar à sociedade brasileira qual é a qualidade do servidor público brasileiro. E por isso, nós vamos criar mecanismos para que eles tenham acesso a esses dados. Então, redes da Frente Servir Brasil e redes @Prof. Israel à disposição de vocês. E contem sempre comigo quando vocês precisarem. Eu notei aqui que nós temos, somos amantes da geografia, doutor Wagner. Veja só aqui o globo atrás de mim e atrás do senhor também. Desde criança, minha paixão. Um grande abraço. Muito obrigado. Bem, eu quero agradecer a sua presença, né, e também o pessoal que presta suporte técnico para nós e todos que nos acompanham nas redes sociais. Nós ficamos com a certeza que essa entrevista vai contribuir para o esclarecimento dessas questões absolutamente relevantes, né, relativas à PEC da reforma administrativa, e resultará num aumento desse engajamento dos servidores, né, e da população em geral na luta de resistência contra as iniciativas do governo. E aí uma coisa que é essencial, né, que na verdade o engajamento ele tem que ser, sim, dos servidores públicos, de eventuais pessoas que estão investindo anos das suas vidas, né, pretendendo fazer concurso, mas tem que ser também da população em geral, porque o desmantelamento do Estado que está sendo pretendido, né, que está sendo proposto por essa PEC, ele terá como resultado uma diminuição dos serviços essenciais, né, como é o serviço da saúde, o serviço da educação, né, o serviço previdenciário, né, porque, obviamente, se houver menos servidores, se houver servidores menos qualificados, né, se essas carreiras forem menos interessantes por diversos aspectos, nós teremos um serviço público de qualidade inferior e isso afetará a população. Então, é importante essa consciência, né, de que é uma luta de todos nós e fica, como eu já disse, o registro, né, da satisfação de saber que está havendo uma articulação tão qualificada no Congresso Nacional, no qual o senhor tem tido uma participação assim notável, né, e fica aí em nome de quem está nessa luta, né, não só nosso, mas os nossos, inclusive os nossos clientes, né, que são interessados, um agradecimento especial a todos vocês por esse trabalho notável que está sendo feito. Muito obrigado.